Olá, eu sou Leila Canesso. Eu sou Karine. Sandra Bataglin. Nós estaremos então apresentando para vocês a entrevista realizada na Escola Valdemar Antônio Von Dentes. É uma escola de educação infantil e ensino fundamental, de creche, por enquanto, oitava série, né, no ano a partir do ano que vem. Essa escola tem a língua inglesa a partir da pré-escola e língua espanhola a partir do 6º ano. É uma escola situada no interior, é uma escola do campo e ela está atualmente com 100 alunos. Diante das respostas e aos questionamentos realizados aos professores, podemos observar que eles buscam trabalhar os conteúdos conforme a necessidade do aluno. Do mesmo modo, eles comentam que sempre trazem atividades lúdicas e curiosidades para incentivar os alunos na busca do conhecimento. E em relação ao ensino da gramática na escola, o professor A diz o seguinte: a gente trabalha a gramática de uma forma que eles não sabem que estão aprendendo, porque às vezes o nome gramática assusta. Eles aprendem muitas vezes a gramática inconscientemente, de forma significativa, pois se não for significativo para eles, eles não irão aprender. Com relação aos erros, o professor B também nos diz que não os aponta diretamente, de modo a constranger o aluno. Faz questionamentos em relação ao erro cometido, para que o próprio aluno ou a turma, quando o trabalho é coletivo, possam identificar e entender o que estava equivocado em determinada questão. Diz ele: eu questiono o erro para ele perceber e não simplesmente aponto ou sublinho, porque ele vai ver que está sublinhado depois que eu corrijo e não vai entender o porquê. Então eu o questiono, ou seja, o erro é sempre questionado durante a produção. Com relação à avaliação, os dois professores apontam os mesmos quesitos: a evolução da aquisição, a internalização dos conteúdos, questões atitudinais, como a interação entre os colegas, foram os pontos principais destacados pelos professores entrevistados. Quanto às habilidades desenvolvidas em sala de aula, o professor A comenta que os alunos, mediante audição, aprendem primeiro a falar e depois escrever, tendo como base comerciais televisivos em língua estrangeira e músicas. São desenvolvidas dinâmicas entre professor e aluno, partindo da audição, depois escrita e então a conversação, para facilitar a compreensão dos alunos. Bem, em relação aos alunos, o que podemos destacar, que a gente conseguiu observar que os mesmos consideram muito importante o estudo da língua estrangeira na escola, principalmente pelo fato de poder contribuir para o futuro profissional deles. Percebemos também que eles estão bastante vislumbrados com a Copa do Mundo e as Olimpíadas, tais eventos que vão acontecer em nosso país. A partir disso, eles conseguiram perceber mais claramente que é necessário saber uma segunda língua. Um dos educandos entrevistados relatou que gosta de aprender também a língua estrangeira para entender o significado das letras das músicas internacionais que costumeiramente ele ouve. E também há aqueles que deslumbram possíveis oportunidades para trabalhar no exterior. Em relação ao estudo da gramática, confirmando o que os professores nos repassaram, os alunos aprendem de uma forma lúdica e gradativa. Eles afirmam que sempre que é necessário, eles buscam a ajuda dos professores para poder superar as dificuldades e entender o conteúdo. Quanto à avaliação, eles comentam que não tem reclamações, até porque as aulas elas são bastante interativas. Segundo a educanda A, o professor traz bastante brincadeiras, aulas dinâmicas, utiliza multimídias e sempre apresenta atividades diferentes para não tornar as aulas cansativas. Ele apresenta conteúdos dinâmicos e práticos.
Acreditamos que esse método apresentado ou pesquisado, né, através da entrevista por nós, que é utilizado pelos professores tanto de língua estrangeira espanhol quanto de língua estrangeira inglês na unidade escolar da escola municipal, condizem com várias coisas que a gente está estudando sobre um método baseado em Paulo Freire, né, partindo da realidade do aluno. O que faz com que a gente também tenha, mesmo esses dois professores, como exemplos, né, de maneiras de como a gente pode trabalhar em sala de aula. Aquilo que é interessante para o aluno, partindo desse conhecimento, para se chegar a ter o interesse dele. A partir desse interesse, ele vai buscar cada vez mais aprender e aí sim se efetivar o conhecimento, uma das funções da escola.